A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de José, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos iniciar no capítulo 43, do 1 ao 15, quando os irmãos de José retornam com Benjamim. O tema é: servo de Deus tem que ter transformação. No decorrer da imagem você vai entender esse tema. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Gênesis 43. A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: volte ao Egito e compre mais um pouco de alimento para nós. Não era só voltar. Tinha um lá preso, que era Simeão, e Benjamim teria que ir. Mas Judá lembrou. Aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. José fez isso por astúcia. Foi uma forma de saber de Benjamim, do seu pai e da família, Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimento para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só o receberei se você trouxer seu irmão mais novo. José teve uma inteligência brilhante. Quem serve a Deus, quem tem compromisso com Deus, o Senhor sempre está orientando. Por isso que não é futuro estar fazendo as coisas se não orar, se não buscar a face do Senhor, se não estiver lendo a Bíblia. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você precisa estar lendo a palavra, e eu também, para a gente ter conhecimento, para a gente saber agir e esperar Deus dar ordem. E Deus era com José, e José agiu de uma forma brilhante. Jacó disse: por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tem outro irmão? Sabe o que me chama a atenção? Essa conversa de Jacó com os irmãos, com os filhos, muitas vezes é eu e você. É conversando, é se perdendo com palavras, é murmurando, reclamando. Nós temos que adorar, porque ele não imaginaria que tinha uma grande vitória para ele, que era José, seu filho. Então é melhor a gente orar mais, louvar mais, se ele está perguntando coisas a Deus ou murmurando. Eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso poderíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos nosso irmão? Não, Não tinha como eles adivinhar isso. Aí Judá disse ao pai: deixa o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Deus é lindo, Há anos atrás o Senhor tinha mostrado que eles iam se curvar diante de José. Houve inveja, houve drama dos irmãos. O pai repreendeu José, mas guardou aquele no coração. Mas agora, depois de muitos anos, estava tudo se encaminhando para acontecer. Já tinha acontecido dele se prostrarem diante do irmão, mas faltava ele saber da verdade, e o pai também. Mas tudo tem seu tempo. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Eu não sei o que você está clamando, chorando. Continue adorando, mas descanse, porque o Senhor só faz no tempo. Porque é perfeito, Ele sabe como agir. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não trouxer de volta salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Não é interessante esse debate, esse pedido dele aqui de Judá para levar Benjamim? Porque ele sabia que tinha que levar. Existem situações que não tem outra saída. A saída é Deus. E quem age na saída é Deus.
Então, eu não sei o que você está acontecendo, que você está sem saída. Não é para falar, não é para murmurar, não. É para adorar. E deixa Deus trabalhar. Então o pai disse, já que não existe outro jeito, faça o seguinte, põe nos sacos alguns presentes para aquele homem, leve os melhores produtos desta terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Presente sempre é bom, né? Era uma forma de amolecer o coração de José, para que José não fizesse mal nenhum ao seu filho Benjamim, que ele tanto ama. O que me chama a atenção é que aqui eles não falaram de Simeão, que estava lá preso, só de Benjamim, né? O pai tinha que entender também que tinha outro lá preso. Mas muitas vezes o egoísmo é tão grande que se preocupa só com um. Tem que se preocupar com todos. Filho é igual, não é verdade? Claro que cada um é uma natureza, mas são do mesmo pai, da mesma mãe. Tem que amar, tem que respeitar por igual, né? A própria Bíblia diz que o Senhor não faz exceção de pessoas, não é verdade? Leve também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca dos sacos de mantimento que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Quem disse isso? Jacó. Jacó no início era enganador, era enrolão. Mas veja que coisa interessante. Ele agora disse porque foi José que mandou colocar o dinheiro de volta no saco de cada irmão. Mas Jacó aqui lembra para levar em dobro, para pagar o que devia. Lembra do tema? Servo de Deus tem que ter transformação. Jacó aqui não era mais enrolão, era transformado por Deus. Tanto sofrimento e Deus foi trabalhando. Às vezes é necessário sofrimento para Deus fazer cidadão do céu. Está na igreja, louva, adora, mas vive com a mesma roupagem de antes. 2 Coríntios 5,17 diz, eis que tudo se fez novo. És uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E agora Jacó já entendia de outra forma a vida. Já tinha mudado muito. Lembra que ele enganou seu irmão? Mas Deus trabalha na nossa vida de dentro para fora. Não podemos ficar na igreja o tempo todo pecando, porque Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Ovelha que é do Senhor tem que ser transformada, ou deixar ele transformar, não é verdade? Leve o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão e Benjamim volte para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Veja que Jacó disse, leve, se eu tiver de perder, né? Já estava mais maleável, mas de tanta dor, tanta tristeza. A perca de José abalou demais Jacó, mas não era uma perca, era uma magia, era um propósito de Deus. Tem perca sua que é para a glória de Deus. Tem perca minha que é para a glória de Deus. Tudo Deus tem um propósito. Descansa, não murmura. Para terminar hoje o 15. Assim os filhos de Jacó pegaram os presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Amanhã continuaremos essa história maravilhosa. Mas eu quero falar aqui uma parte de Jesus, que Jesus fala com Nicodemos. É exatamente o que está acontecendo na vida de Jacó. Transformação. Porque Jacó mandou devolver o dinheiro em dobro. E antes ele era enrolão. Ele enrolou o sogro, né? O irmão. Mas a gente, com o passar do tempo, tem que mudar. Não se fica na casa de Deus do mesmo jeito. João 3, do 4 ao 8. Nicodemos perguntou, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Porque Deus disse que um homem tinha que nascer de novo. Então, na lógica humana, né, Nicodemos disse, eu, nessa idade, vou nascer de novo de uma mulher? Aí Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não. A gente está anos na casa de Deus do mesmo jeito, com os mesmos pecados.
Não tem como ter transformação e ser nascido de novo. Quem nasce de pais humanos é um ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Não é lindo isso? O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Quem nasce do Espírito não sabe para onde vai. Quem nasce do Espírito deixa Jesus levar. Deixa Jesus trabalhar. Muitas vezes dói. Muitas vezes machuca nosso eu. Muitas vezes nos sentimos humilhados, massacrados. Mas é Deus trabalhando no barro para nascer da água e do Espírito. E quando eu vejo Jacó mandando seus filhos levar o dinheiro em dobro para devolver, é porque agora ele era nascido do Espírito. Depois de tanta dor, tanto sofrimento. Infelizmente, a gente só aprende assim, com dor e com sofrimento. Porque a Bíblia diz que ninguém é bom. Bom só é Deus. O próprio Jesus disse isso ao jovem rico. Mas que com essa dor, com essa tristeza que você está passando, se deixe ser transformado. Porque José passou por muitas lutas, mas agora era governador. Deixa Deus trabalhar. Tem um propósito. E Ele quer fazer Deus de mim, você, mais forte, cidadão e cidadãs do céu. Amém? A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.